Então, Juan, Olá, boa noite. não precisa de apresentação, a apresentação está já mais que feita, mas recordo que, no mínimo, ele é vice-presidente da Associação Espanhola e, e temos muita honra de o ter entre nós. Juan, vamos? Muito bem, vou tentar de partilhar. Até lá. Isso eu tenho que te dar autorização. Tu Exatamente. tens que me pedir para partilhar a tela. Ai, que chatice que isto é, meu Deus. Não estou a perceber nada disto. Já pediste, Juan? Vou tentar. Tens que pedir para compartilhar tela. Como fazer para Eu isso? acho que vais a compartilhar tela Sim. e deves ter lá. O aviso é: o anfitrião inhabilitou a função de compartilhar pantalla. Pois é, mas isso não é verdade. Não é verdade. Portanto, vamos lá ver se a gente consegue desfazer isso. Não Eu sei se devo ser o anfitrião, passar a anfitrião a mim. também pode ser, sim, pode. É o que eu vou fazer então. É o que eu vou fazer. Espera só um pouco. Ora bem, participantes. Eh, Juan, onde é que está Juan? Tornar anfitrião. Você deseja alterar o anfitrião para Juan? Sim. Pronto. E agora? Agora Já vais é poder. anfitrião. Certo. Agora, vocês veem a tela? Temos já está, já está. Muito bem. Perfeito. Bem, agora. Muito bem. Felicitações, Antônio. Fizeste muito bem. Bom, pues tengo a honra de terminar, de encerrar en un afectuoso portuñol esta primeira temporada do curso con una intervención sobre algunos desafíos contemporáneos relacionados con la crisis ecológica que vivemos. He acessado número 10. É bom momento para parar un instante e agradecer o amable convite de Antonio Paixao e, sobretudo, agradecer as 9 sessões previas que nos ayudarán a todos a entender mellor Taylor. Obrigado. Se me permiten, gostaría de ir, neste caso, un pouco além de Taylor de Chardin, procurando no traballo dos primeiros teólogos que abordaran as bases de uma ecoteologia. E gostaria de facer iso, se me permitiren, de un modo un tanto iconoclasta. Explícome. Todos falamos sempre do fascinante que nos resulta o pensamento de Taylor, o iluminador que é, o profetismo que contén, é iso mesmo, sen dúbida. Taylor é sempre fascinante. Mas deberíamos ver tamén que cosas nos desconcertan de Taylor, que coisas nos parecen escuras, que coisas nos parecen difíceis de asumir, que cosas poderían nos parecer ingenuas, inclusive. E para min, que cosas non gosto moito ou non gosto tanto de Taylor?
falo con sinceridade. Primeira coisa, o linguaje. Uma linguagem muito escura, às vezes, talvez hermética, a causa das metáforas poéticas e dos neologismos propios. O seu eurocentrismo. A pesar de ter vivido na China, não noto muito a influência cultural de outras visões que poderiam ter enriquecido muito a sua própria visão. Ao contrário do padre Lisen, na foto de arriba, que vestia e fumava como um chinês, Teilhard manteve sempre os seus costumes europeus, por dentro e por fora. Aqui você lo vê mesmo em seus modos de vestir. Vestise como um explorador europeu na China. O pai Lisen, em vez disso, parece um chinês mais. A terceira coisa é que gostaria que tivesses, que fosse mais darwinista e menos lamarquista em muitas de suas apreciações. Eu gostaria também que houvesse sido profético também nas questões de gênero e moral sexual, como de certo modo foi, como depois veremos. Teilhard falou sempre também de uma maneira optimista do progresso tecnológico. Poucas vezes vê os perigos do progresso. E Teilhard fala também pouco do diálogo interreligioso. Talvez sua teologia tão profundamente cristocêntrica não permita muito jogo neste sentido. Por último, gostaria que Teilhard tivesse tido a sensibilidade ecológica que hoje encontramos em Laudato Si. Entendo que isto não é possível, por uma razão muito simples. O movimento ecológico não se inicia até os anos 60, já depois da sua morte. Foi Rachel Carson, uma bióloga e escritora norte-americana, que nos alertou sobre os peligros dos pesticidas, especialmente do DDT. A través da publicação de seu livro Silent Spring, A Primavera Silenciosa, seus artigos e outros livros sobre o meio ambiente, Rachel ajudou a lançar a consciência ambiental moderna. Por que a primavera silenciosa? Silent Spring. Porque o pesticida DDT não só mata aos insectos, sino também aos pássaros que se alimentam deles. E as primaveras, sem o canto dos pássaros, serão cada vez mais silenciosas. O DDT, sigla de diclorofenil tricloroetano, é o primeiro pesticida moderno, tendo largamente usado durante e após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos. A molécula é muito curiosa porque apresenta uma forma de binóculos, com 2 anéis bencênicos, 3 átomos de cloro juntos e outros 2 laterais. Daí o nome de diclorodifenil tricloroetano. Trata-se de inseticida barato e altamente eficiente a curto prazo, mas a longo prazo teria efeitos perjudiciais na saúde humana. É considerado uma das substâncias mais perigosas também por sua extremada longevidade química. Fica no corpo mais de 50 anos e é passado de mãe para o filho durante a gestação e a amamentação. Por este e outros estudos,
o DDT foi banido de varios países na década dos anos 70. Se acumula na cadeia alimentar, pois os insectos são contaminados e depois ingeridos por seus predadores que absorben o DDT. O acúmulo de DDT na cadeia alimentar causa unha mortalidade maior nos predadores naturais e non solo nas pragas. É un produto que a longo plazo se revela tan peligroso como inútil. Porén, a chamada de alerta de Rachel Carson despertou a consciencia do cidadão frente aos problemas da poluição ambiental e da conservação da natureza, que hoje tem tanto peso na opinião pública. Taylor não fala de nada disto. É normal. O seu periplo vital é anterior a todo este despertar da consciência cidadã. Mas Taylor tinha uma grande sensibilidade ecológica. A despertou seu pai desde muito menino. As excursões familiares eram frequentes e o menino Taylor se afeiçoou muito cedo às longas caminhadas pelas montanhas do Puy-de-Dôme, a desfrutar colecionando rochas e minerais, insectos, penas de pássaros. É un herbario de plantas prensadas. A sensibilidade ecológica de Taylor é tão grande que trascende o tempo. Os geólogos são capazes de ver o passagem do tempo numa paisagem e ler a história da Terra, da evolução da vida em suas camadas sedimentárias. Aqui temos esta noite conosco un geólogo, Leandro Sequeiros, que podría falar moito de todo isto. Iso dá unha extraordinaria visão intemporal á súa visão ecológica. O que máis admiro en geólogos como Taylor é que eles têm a capacidade de ver a paisaxe a través do tempo. Grazas ao estudo das rochas, poden descobrir os procesos que originaran a súa formación, compreender os seres vivos que a habitaran e cuyos restos fosilizados ficaran presos nos estratos sedimentares. E até intuir como será aquela paisaxe no futuro. Un geólogo é alguén que sabe olhar para atrás e para a frente con facilidade. Talvez agora entendamos como foi importante para Taylor ter esa habilidade como geólogo. Provavelmente, un físico ou un químico non teria esa mesma perspectiva intemporal da Terra. Nos acantilados de Hastings, durante os seus estudos de teologia, Taylor teve a oportunidade de ler esa vida fósil. Encontrou samambaias fóseis que o famoso paleobotánico Robert Seward apresentou na Sociedade Geológica de Londres e que hoje levan o nome de Taylor. Nas florestas próximas de Sussex, teve Taylor algunas de súas máis vivas experiencias místicas que descreve no corazón da materia. Especialmente ao pôr do sol, as florestas de Sussex estaban cheias de unha densidade e intensidade extraordinarias. Se diría que se carregaban de toda a vida fósil que eu perseguía então nas argilas das pedreiras. Na verdade, había momentos en que me parecía que unha especie de ser universal ia tomar forma súbitamente ante meus ollos, na propia natureza, no corazón da materia. Mas o seu texto místico máis significativo
é, sen dúbida alguma, a misa sobre o mundo. Nele se recoñece non só a presenza activa e evolutiva de Deus na dinámica do mundo, en nosas vidas, mas tamén ese mundo se faz sujeito de consagração en toda a súa plenitude, no que ten de constructivo e no que ten de decadente, de sofrimento, de dor e de morte. Tudo é parte da grande Eucaristía cósmica onde Deus se encarna nos procesos e nos corazoes. Deste modo, os creentes deben lembrar que as formas de sentir vivamente a presenza de Deus en nosas vidas são tres. A primeira, a palabra de Deus, transmitida pela tradición na Biblia, es o Logos. O segundo, a presencia sacramental de Deus na Eucaristía, como recordação daquele cenáculo de Jerusalén, do Jesús histórico, reunido con os seus amigos, podíamos llamar sacramentum. E, en tercer lugar, a diafanía de teilar, ou seja, a presencia viva e constante e evolutiva de Deus no cosmos. No cosmos, que é o seu lugar natural. Einstein compara o cosmos con un grande libro, mellor con una grande biblioteca que nos surpreende e que estamos apenas aprendendo a ler e a entender. Estamos na posición da crianza pequena que entra nunha inmensa biblioteca con centenas de libros de diferentes linguas. A crianza sabe que alguén debe ter escrito eses libros. Non sabe como ou quen. Non entende as linguas en que eses libros foran escritos. A crianza percebe un plano definido no arranjo dos libros, unha orden misteriosa que non comprende, só suspeita. Esa, paréceme, é a actitude da mente humana, inclusive a maior e máis culta en torno a de Deus. Se Deus está tão vivamente presente no cosmos, aproximar-se do cosmos torna-se então uma tarefa mística, como nos diz o Papa Francisco en Laudato Si. Há um mistério a contemplar. Mas posso interromper? Sempre que me refiro a esta citação de Laudato Si, prefiro usar a tradução vaticana em inglês, que me parece muito belamente formulada. There is a mystical meaning to be found in a leaf. A mística da Laudato Si é uma mística profundamente tayloriana. O que vou dizer agora é um pouco arriscado, mas todo o pensamento teológico de Taylor provavelmente cabe en un único verso do poeta cubano José Martí. Só o amor transforma o barro, a lama, en milagre. Aquí há unha alusão ao Génesis, sen dúbida, e ao poder criador de Deus, mas tamén a unha evolución tayloriana que parte da materia máis simples, a lama, que é terra como agua, para chegar ao amoroso milagre da evolución. Deus é unha realidade que nos ultrapasa. Ultrapasa nosas torpes palabras, e ultrapasa nosas mentes e nosos esquemas culturais. O territorio de Deus é o territorio do inefável.
e do impronunciable. Por iso, só podemos falar de Deus mediante metáforas e imagens. Jesús de Nazaré tamén o facía así. Dicía, por exemplo, que Deus era como un pai de bondade ou como unha videira e nós somos os ramos. O que nosa fe pode crecer do pequeno ao inmenso como unha semente de mostarda. En estas concepções de un Deus creador que pulsa nas diversas religións históricas, há dúas modalidades clásicas: a trascendencia e a inmanencia. Un Deus trascendente é aquele que cría o mundo desde fora dele, e permanece en todo momento fora dele, e actúa de unha posición hierárquicamente superior. Ás veces notamos mesmo que moito longe, perdido na azul inmensidade de seu reino celeste. A escolástica pregou un Deus así. O noso cristianismo actual é moito herdeiro da escolástica da Idade Media. Un Deus inmanente, ao contrario, é un Deus que faz parte do mundo, halle a partir de dentro desa e está inmerso nele. Ou mellor, é o cosmos completo que está inmerso en Deus, porque como diz o evangelista Lucas nos Actos dos Apóstolos, nele vivemos, movémonos e existemos. Teilhard de Chardin e Raymond Panikkar proclaman a inmanencia de Deus. E Sally McFay, que ensinou na Facultade de Teologia de Vancouver e que estudou en profundidade a função da metáfora en teologia, se atreve inclusive a dizer que o cosmos é a encarnação de Deus. A moitos escandalizou tamén Paul Tillich quando falou de un Deus Mae. Mas a idea é perfeita. A gestação nos mostra un menino inmerso no seno de súa mãe, alimentado pelo fluido vital do sangue a través de súa placenta, embalado pelos sones de seu corazón e inmerso no líquido amniótico. A metáfora de Deus é perfeita. Nele vivemos, movémonos e existimos. Mas foi o filósofo judeu Baruch Spinoza que levou máis longe a idea da inmanencia de Deus. Tal longe a levou que foi expulso da súa comunidade de Ámsterdam como un herege. A razão foi que afirmou en latín Deus sigue natura, ou seja, non só estamos inmersos en Deus, como estamos inmersos no cosmos, mas ambos conceitos são identificados. Deus é o cosmos, Deus sigue natura. A idea fascinou outro judeu inesquecível, o físico Albert Einstein. Cuando a Albert Einstein le preguntan si acreditaba en Deus, él le respondía invariablemente: eu creo no Deus de Spinoza. ¿Qué perigo poderia ter esta visão? Tal vez só o exagero de posturas, ou seja, poderíamos voltar aos vellos tempos en que falábamos do Deus Sol, do Deus Trovao, do Deus Río, do Deus Montaña, e tal vez non sea iso. Tal vez debésemos seguir o exemplo de Francisco de Asís e falar do irmão Sol, do irmão Trovao, do irmão Río, da irmã Montaña. Outro peligro é o do panteísmo. Se tudo é Deus, se cada cosa é Deus, na realidade habería
muitos deuses. Spinoza foi acusado de panteísmo por seus correligionários. Também Teilhard o foi, de certo modo. Mas não há panteísmo em Teilhard, senão panenteísmo. Não é que tudo seja Deus, senão que Deus está em tudo. Teilhard explicou muito bem este panteísmo porque para ele o cosmos era o meio divino no qual vivemos, nos movemos e existimos. Era também um modo privilegiado de perceber e sentir Deus e a sua proximidade amorosa, porque o cosmos é a diafania de Deus. Diáfano é algo transparente, por isso o cosmos transparece a realidade de Deus. Teilhard gostava da Epifania, como manifestação de Deus, mas gostava ainda mais da diafania, ou transparência de Deus no mundo. Raymond Panikkar dizia que o panteísmo era um erro, mas não um erro por excesso, mas um erro por defeito. Ou seja, Deus está em tudo, mas Deus não se esgota em tudo e vai ainda mais além. Panikkar falava de cosmoteandrismo, a grande realidade que é a soma de Deus, o cosmos e o homem, numa espécie de metafórica trinidade relacional que agora veremos com mais detalles. Assumir esta bela e necessária ideia de um Deus imanente tem algumas consequências ou efeitos igualmente fascinantes. Salientarei três que me parecem importantes. Primeiro, a imanência conduz-nos à ideia de um Deus mais vulnerável e menos omnipotente. Certamente os mais temerosos objetarão isto contra a ideia da imanência, mas devemos pensar que em qualquer de suas três presenças, a Escritura, a Eucaristia e o cosmos, existe uma certa vulnerabilidade de Deus. Um texto escrito pode ser mal interpretado, intencionalmente ou descuidadamente. Uma hóstia sagrada pode ser profanada. E é verdade que os homens e a própria natureza, que são diafanias de Deus, são profanados também todos os dias na sua dignidade e nos seus direitos. Na realidade, o único Deus que ficaria protegido de qualquer agravo é o que vive afastado na sua azul imensidade, no seu mundo celeste e angélico e distante e frio. Um Deus que não parece ter muito a ver com o Pai de misericórdia que descrevia Jesus de Nazaré. Segundo, um Deus inmerso no mundo, facilmente podemos imaginarlo como un Deus en evolução, que cresce conosco, que sofre as transformações do mundo, que sofre as e que celebra as. Un Deus en encarnação perpétua. Agora podemos entender mellor a Teilhard quando dizia que a encarnação e a salvação são processos evolutivos. E terceiro, un Deus imanente está presente na matéria, nos corpos. Deus ama os corpos, en sua beleza, suas fortalezas, suas doenças e enfermidades, a súa decadencia e mesmo a súa morte. A dicotomía platónica que recolle e prolonga a escolástica de unha rivalidade entre o corpo e a alma, sendo esta hierárquica e moralmente superior, é unha falacia. O corpo non pode ser a prisão da alma. Os corpos são as janelas da alma, os ollos da alma, os pulmões da alma.
Isto obriga a uma nova teologia da sexualidade que ainda está por facer. E é claro que esta tarefa debe recair sobre os leigos, que viven súa fe máis envolvidos en súa propia corporalidade relacional do que os religiosos. Os leigos ten vivencia da sexualidade e saben do que falan, al margen de concepções puramente teóricas e moralistas. Para recuperar o imanentismo teológico con máis saúde, sería necesario indagar na antiga patrística, especialmente nos tres padres capadóticos, e na escolástica primitiva de Boesio e Anselmo de Canterbury. Há tamén elementos lúcidos en Agostinho de Hipona e en São Tomás de Aquino. Tal vez fose necesario contornar algúns elementos do dualismo platónico e neoplatónico. Como reasao a teocentrismo escolástico excesivo, surgiu no século XX a visão máis antropocéntrica de Karl Rahner e de Edward Sillebeck, centrada na historia do drama humano. A visão evolutiva de Taylor, enraizada no darwinismo e numa mística de extraordinaria sensibilidade ecológica, conduz-nos facilmente para a visão ecocéntrica contemporánea que ten o seu mellor fundamento na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A visão evolutiva de Taylor fala-nos de uma revelação evolutiva, de uma encarnação evolutiva, de uma paixão evolutiva, de um Cristo em evolução, um Cristo motor da evolução que, em palavras do profeta Oseas, nos atrai hacia ele, atrair com cordas de ternura, e atrair com laços de amor. É importante lembrar que Taylor não só conseguiu conciliar a teoria evolutiva com a doutrina católica, fez muito mais. Fez da evolução o eixo vertebral da teologia. Com todos estes antecedentes e com a visão evolutiva de Taylor, chegamos à visão ecocêntrica que se vislumbra no horizonte teológico internacional. También en este caso nos será exigido no solo reconciliar a teología católica con la conciencia y con o compromiso ecológicos, mas facer con que esta conversa ecológica se torne un novo paradigma teológico, un novo eixo vertebral do pensamento teológico contemporáneo. Ya há grandes pensadores que refletiran con abertura de mente e de espírito sobre estas cuestións, encuadrándoas nos novos paradigmas científicos da mecánica cuántica, as teorías da complexidade e con a crescente sensibilización ecológica de nosa sociedade do século XXI. É o caso do físico e sacerdote anglicano John Polkinghorne, do franciscano Leonardo Boff, do profesor John Hogg, da Universidade de Georgetown, de Paul Illicky, da Universidade Comenius de Virginia, ou do biólogo teórico Stuart Kauffman. Eles traballaran especialmente nas conexões entre ciencia e religião desde os paradigmas da mecánica cuántica e das teorías da complexidade. Desde a origens da teologia, estamos procurando imagens e metáforas que possam explicar a Deus a cada geração, fazendo uso dos parâmetros culturais de cada época. E é surpreendente a proximidade e a semelhança simbólica que pode estabelecer-se entre os modelos da ciência e as intuições místicas. O poeta nicaragüense Ernesto Cardenal o expresa con muito bom senso nestes versos. Agora os físicos tamén falan como os místicos. Por tanto,
esta nova visão ecocêntrica não consiste, como alguns pensam, em pintar de verde a igreja. É muito mais que isso. Trata-se de articular, de reagrupar de novo os elementos teológicos e doctrinais num eixo vertebrador ecológico que les dê um novo sentido à luz dos tempos. Por isso, o teólogo luterano Jürgen Moltmann propõe-nos recuperar o sentido trinitário da nossa tradição cristã. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas diferentes e um único Deus verdadeiro. E Moltmann tem toda a razão, porque para nós, ocidentais, os dualismos sempre se revelaram um sério obstáculo a uma compreensão inclusiva do mundo. Vivemos como ideias em conflito, que se excludem mutuamente, e não como realidades complementares que se necessitam mutuamente. É como uma linha recta con 2 extremidades separadas e distantes. Mas o pior dos dualismos costuma estar no termo que se despreza. Optamos pela alma e desprezamos o corpo. Ampliamos o espírito e usamos materialista como un insulto. Dice que a vocação religiosa opta por Deus e renuncia ao mundo. E preferimos sempre sacrificar a diversidade em favor da unidade. Mundo, demonio e carne, ou seja, corpo, são catalogados na doutrina tradicional católica como inimigos da alma, como se lê no catecismo del padre Gaspar Astete. Nesse sentido, o pensamento oriental soube ser mais holístico. O yin e o yang do taoísmo são um bom exemplo de 2 forças opostas, mas complementares e interconectadas e presentes em todas as coisas. E o mesmo acontece com os 3 deuses que componem o Trimurte ou Trideva na mitologia hinduísta. São Brahma, à esquerda, o Deus de 4 cabeças que se ocupa de criar o universo. Vishnu, arriba, o Deus de 4 braços que preserva o universo. E Shiva, à direita, o Deus selvagem que destrói o universo no fim do mundo. Um Deus que constrói, um Deus que destrói e um Deus que mantém ou preserva. Os 3 perfeitamente integrados na devoção hinduísta. Esta imagem da trilogia ou da Trinidade é verdadeiramente um hallazgo. A Trinidade, ao contrário que a dualidade, nos fala de diversidade, de relação e de conciliação. É como um triângulo onde a oposição de extremos se atenua com a relação. A Trinidade nos fala de uma conciliação relacional entre a diversidade que permite a unidade harmoniosa do distinto. Talvez nos lembre um tecido sem costuras, como a túnica sem costuras de Jesús de Nazaré que os soldados lançaram na sorte. A proposta cosmoteándrica que nos faz Raymond Panikkar é uma trilogia sem oposições nem opostos. Essa união relacional e conciliadora da que temos falado, com suas diferenças e hierarquias, se quiser. Porque se Deus não existe nada. Se não existe o cosmos, não existiríamos nós. Se nós não existimos, o cosmos não poderia se autoconhecer. Porque se o cosmos nos perde, perde-se um universo. Há muitos níveis de relacionalidade no universo. Nós
somos relação. Como entendernos sem o que nos conecta a nosso pai ou a nossa mãe, a nossos filhos, a nossos mestres, a nossos concidadãos, a nossa comunidade de fé? Deus é pura relação, nos diz Raymond Panikkar. E descubro que a frase não é sua, mas a frase não é sua, mas de Santo Tomás de Aquino, Deus est relatio. O teólogo, médico e Premio Nobel da Paz, Albert Schweitzer, o expressava muito graficamente. Eu sou vida que quer viver. Existo no meio de vidas que querem viver. E quando o doutor Schweitzer diz vidas, é evidente que não se refere só às vidas humanas. Outro Albert Einstein, também pensava da mesma maneira. Um ser humano é uma parte do todo chamada por nós universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo seus pensamentos e sensações como se fosse algo separado do resto, uma espécie de ilusão óptica de sua consciência. Esta ilusão é como uma prisão para nós. A nossa tarefa deve ser libertar-nos dela e ampliar o nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas, toda a natureza. A ecologia é o ramo da biologia que estuda as relações dos diferentes seres vivos entre si e sua relação com o meio ambiente. Se a ecologia é a ciência das relações, e o homem é relação, e Deus é relação, então é muito o que poderemos aprender da ecologia. Vamos a tentar. 4 grandes lições da ecologia. A primeira, a ecologia entende bem que tudo é relação e se ocupa dessas relações. A ecologia entende que a biosfera é uma dinâmica global de relações. A ecologia, além disso, conecta a biosfera ao cosmos, pois os fenômenos atmosféricos têm sua origem no Sol. A fotossíntese tem sua origem no Sol. E por último, a ecologia sabe integrar matéria e energia sem dualismos para interpretar a dinâmica dos ecossistemas. Isto é o que conhecemos como uma cadeia trófica. É uma representação das relações que existem entre diversos organismos de um ecossistema. Neste caso é uma floresta tropical. Os ecólogos estudam as flechas azuis, que simbolizam as relações entre eles. O modo como a matéria e a energia do ecossistema flui de um organismo para outro, formando uma única corrente de vida. Nestas relações, rege-se também o princípio da complexidade, pois temos visto que até nos ecossistemas mais simples, como esta pradária, não existem realmente cadeias alimentares, mas interconexões complexas de muitas cadeias alimentares, a que chamamos redes alimentares ou redes tróficas. Se eu sou botânico, estudo as plantas de um ecossistema, e isso é relativamente fácil, porque eu posso ver, descrever, coletar, medir e analisar facilmente as plantas. Se eu sou zoólogo, estudo os organismos animais do ecossistema, sejam vertebrados ou invertebrados. E isso também é bastante acessível, porque eu posso vê-los, descrevê-los, recolher, pesar, medir e analisar. Mas se eu sou ecólogo,
o meu papel é estudar as flechas que ligan os organismos. E iso é máis difícil, porque as flechas non están no campo, sino na imaginación. Son símbolos apenas que eu adicionei para representar unha cousa que non vejo. A ecologia entende que a biosfera é unha dinámica global de relações. James Lovelock, médico e meteorologista inglés, e a bióloga americana Lynn Margulis, falaban inclusive de que a interrelación entre os seres vivos e os procesos físico-químicos e atmosféricos da biosfera están tan ben conectados e autorregulados que poderíamos considerar a biosfera como un grande e único superorganismo vivo, que eles gostaban de chamar Gaia ou Gea, a deusa grega da terra, mas deixando ben claro que eles non pensaban que se tratase de unha divinidade, mas de unha forma global de organizarse espontaneamente a vida. É un organismo grande e venerável, pois vive há 3 bilhões de anos, mas como todo organismo vivo, tamén Gaia pode adoecer e posiblemente morrer. E sería unha verdadeira responsabilidade para a nosa especie ser responsável por esta doenza tão grave e por esta morte. Mas a ecologia é aínda máis complicada do que tudo iso, porque debe incluir non só os seres vivos do ecosistema, mas tamén o medio físico e químico que os rodeia e no cual están inmersos. Un ecólogo avalia as condições ambientais, umidade, temperatura, salinidade, luminosidade, vento, pluviosidade, altitude, latitude. Estamos a falar de factores cósmicos, non apenas terrestres, pois na origen da energía que estas vacas están a obter da erva está o Sol, a estrela do noso sistema planetario, situada a cerca de 150 milhões de kilómetros, mas tão crucial que os ecólogos a consideran dentro do sistema e non fora dele. Esta representación con o Sol na origen dos fluxos de energía sería, por tanto, máis realista e máis verdadeira. As flechas vermellas representan agora o fluxo linear de energía nun ecosistema. Vemos o Sol na origen e vemos como o fluxo, neste caso linear, na o cíclico, pois en cada perseguição da presa, cada caza da presa, cada digestão da presa, a unha perda de energía que se disipa. Neste esquema, nos representamos o fluxo da materia por os elementos do ecosistema, usando flechas de cor de ocre. O gafanhoto toma o material das follas da árbore e o páxaro toma do gafanhoto. Ao mesmo tempo, os excrementos e os cadáveres de todos eles voltan ao chao, voltan ao solo e ali son biodegradados e reciclados pelos fungos e bacterias do solo, que chamamos decompostores, e que devolven a materia ás raíces dos vegetais. Nesta ocasión, o fluxo da materia segue unha trayectoria cíclica, non linear, como acontecía con a energía. Recordamos entonces as 4 grandes lições da ecologia para a nosa visão teológica. A ecologia entende ben que tudo é relação e se ocupa desas relações. A ecologia entende que a biosfera é unha dinámica global de relações
além disso, a conecta ao cosmos e sabe integrar matéria e energia para interpretar a dinâmica dos ecossistemas. E depois das lições da ecologia, temos também outra grande lição de Teilhard. Teilhard foi chamado pelo teólogo brasileiro Leonardo Boff o evangelista do Cristo cósmico. Ele distinguia entre o Jesus histórico, fruto da encarnação, na Palestina do século I, isto é, fruto de uma encarnação no tempo e no espaço. E o Cristo cósmico, depois do episódio da ressurreição, que está fora do espaço e fora do espaço-tempo, porque é universal, é intemporal, ou seja, há uma passagem do Mediterrâneo antigo para o universo. Não esqueçamos, porém, que a pregação nómada pelos caminhos de Galileia, Samaria e Judea do Cristo histórico esteve profundamente encarnada no ecológico, nos ecosistemas áridos e semiáridos da Palestina, no río Jordão e no lago de Tiberíades. Por exemplo, suas meditações en solidão no deserto da Judeia. As águas do rio Jordão, onde foi batizado por João ao iniciar sua pregação. O lago de Genesaré, o mar da Galileia, o lago Tiberíades, o lago de Quinneret, onde reuniu seus discípulos mais direitos, pregava a multidão e se retirava para descansar ou comer peixe. O Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Que bem se está aqui, vamos fazer 3 cabanas. O encontro com a samaritana no poço de Sicar, hoje Nablus, e a deliciosa conversa que ali tem ambos, ao lado do poço. E o Monte das Oliveiras, ou Jardim do Getsemaní, como uma vista panorâmica da cidade de Jerusalém, onde Jesus gostava de ir rezar. Nesses lugares, com parábolas, nos falava sempre dos lírios do campo, da toca da raposa, dos pássaros, das víboras, do escorpião, da figueira, da pequena semente de mostarda, e nos falava também da germinação prodigiosa das sementes. É por isso que ele ensinava como quem teme a autoridade, como diz o evangelista Mateo, e não como os mestres da lei, que se limitam a fazer glosas e paráfrases das Sagradas Escrituras. Talvez todas estas reflexões possam nos servir para uma nova teologia mais ecocêntrica. Não as estamos inventando como uma moda teológica do momento, mas que estava presente já, como hemos visto, na própria pregação de Jesus de Nazaré, na patrística dos pais capadóticos e no mais lúcido e menos dualista da nossa escolástica. E para terminar, voltamos ao livro de Gerardo Nadieu, magníficamente traducido ao português, não sei por quem exactamente, e que nos fala dos desafios ecológicos que se apresentan hoje ao mundo. Como colaboradores da criação, como co-criadores, a actividade de nossa espécie e sua expansão constante tiveram efeitos muito graves sobre o planeta. Desde que o Homo erectus começou a controlar o fogo, desde que a revolução neolítica mudou nossa vida nómade, coletora e caçadora em civilizações sedentárias, agrícolas, pecuárias e cada vez mais urbanizadas, a paisagem
e as relações entre os seres foram seriamente alteradas. As sucessivas revoluções industriais e tecnológicas foram agravando a situação. Passamos da produção manual à produção industrial, e isto supôs fenómenos muito drásticos e complexos de éxodo rural, urbanização, de aparição de novas classes sociais como a burguesia ou proletariado. E estas mudanças sociais vieram também em mudanças ideológicas, que procuraban proteger de preferencia aqueles que detinham o capital ou a mão de obra, o capitalismo, o marxismo. Nosa população humana disparou exponencialmente, como nos advertía Malthus. Provocamos a grave crise actual dos combustíveis fósseis, a contaminação do ar, da terra e das massas acuáticas, a crise do aquecimento global por efeito estufa e a crise hídrica que começa a marcar conflictivamente nosso futuro. Frente a estes problemas, precisamos novamente olhar com o olhar de Teilhard. Seu olhar sábio e profético e esperançoso e optimista. Donadieu acrescenta ainda uma longa lista de desafios éticos relacionados con a vida, desafíos bioéticos, poderíamos dizer, e que ten a ver con o tempo que poderíamos viver, con o modo en que nacemos e o modo en que morremos, ou o modo en que as novas tecnologías poderían mellorar noso corpo. Tudo o que podemos facer o debemos facer? Non é fácil responder a esta pergunta. É certo que os nosos parámetros éticos evolúen, non son inmutáveis, embora existan principios de dignidade e de respeto pelo humano e pelo vivo que sí o sellan. Mas tal vez posamos desenvolver ferramentas que nos ayuden a enfrentar tan graves desafíos. Que ferramentas son esas? A resposta de Teilhard é esta. Muita pesquisa e muita ética. A investigação como fruto irrenunciável da nosa racionalidade humana. A ética como fruto irrenunciável de nosa responsabilidade humana. A investigação nos faz progredir. A ética diz-nos para onde. E não esqueçamos que a investigação mais ética é precisamente a que mais favorece aos mais desfavorecidos. Não a que reforça as clivagens socioeconômicas ou a que melhora ainda mais aos privilégios dos privilegiados. Em 2020, tive a sorte de conhecer e trocar algumas cartas com esta senhora tão elegante e tão sábia, Rita Levi Montalcini, uma médica italiana que foi premiada como Nobel en 1986. Descubrió o factor de crecimiento nervioso, Nerve Growth Factor, una sustancia capaz de estimular o crescimento e divisão das células nerviosas. Rita Levi Montalcini é o paradigma dessa investigação que é acompanhada de ética. Não só foi uma grande cientista, investiu o seu prêmio Nobel na criação de uma fundação que promoveu a escolarização das meninas africanas. Ela estava bem ciente do papel fundamental das mulheres no futuro da África. Isto é o que ela pensa da ética, inclusive da ética cristã. Mesmo declarándome leiga, ou mellor,
agnóstica e librepensadora, invejo quem tem fé e me considero profundamente crente. Se por religião se entende crer no bem e no comportamento ético. Se estes princípios não são perseguidos, a vida não vale a pena ser vivida. Já temos dois instrumentos, a investigação e a ética. A terceira é a necessidade de uma forma eficaz de governança global. Já o advertia expressamente o bom Papa João XXIII em sua encíclica Pacem in Terris. Em nossos dias, o bem comum universal coloca problemas de dimensões mundiais. Eles não poderão ser resolvidos senão por uma autoridade pública, cujo poder, constituição e meios de ação ganham, eles também, dimensões mundiais, e que possa exercer a sua ação sobre toda a superfície da Terra. Gerard Donadieu cita algumas formas de governança global. Os Estados-nação, como a União Europeia, organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas, empresas multinacionais e organizações não governamentais internacionais que tratam de assuntos como a saúde, a alimentação, as migrações, refugiados, a educação, a igualdade dos gêneros, a ecologia, etc. E, finalmente, a nossa quarta ferramenta, que vamos tirar da milenária filosofia oriental, em particular das tradições espirituais dármicas, como o hinduísmo, para captar a integridade do todo de uma maneira relacional, precisamos abrir o terceiro olho. Abrir o terceiro olho? Mas que coisas tão estranhas nos diz Juan de la Gala esta noite. Sei que anatomicamente só temos 2 olhos, mas os hindús falam de 3. O olho que nos permite ver o mundo, o olho da racionalidade e o olho da espiritualidade. Não tenho dúvida de que Teilhard tinha muito bem desenvolvidos estes 3 olhos. Da mesma forma, o crente tem que olhar para o mundo, tem que reflexionar. Ser crente não é ser irracional. Só assim conseguiremos a visão holística da realidade a que somos chamados como seres humanos. Muito obrigado por a sua paciência, meus queridos amigos. Juan, se alguém tem que agradecer, somos nós todos. Somos nós, fíjate, Ah, este é o trabalho realmente do professor. Isto é um curso, tem um manual, digamos assim, tem um livro. Nós procuramos seguir página a página esse livro. Capítulo a capítulo, cada conferencista apresenta a sua conferência. Mas o que se espera e que foi o que tu fizeste magnificamente é a interpretação aprofundada desse conteúdo e a expansão das ideias. Nós hoje ficamos com um catálogo, digamos assim, passo o termo, de ideias-chave para continuar a pensar nesta problemática tão grave. Eu diria que este capítulo de hoje poderíamos, nos dias que correm, pensar é o centro desta reflexão toda que o Donadieu nos propõe. Porque se nós não formos capazes de encarar os problemas que estão focados neste capítulo, tudo mais é pó, não é? É etéreo, não tem a que nos agarrarmos. E nós precisamos realmente, mais do que nunca agora, olhar concretamente
para as coisas a que nós estamos presos e que são o nosso corpo, não é? O nosso corpo não é para separar, é para viver. Juan, muito, muito obrigado. Olha, nós temos um quarto de hora. Não sei se tu estás muito cansado, admito que sim. Além da grande preparação que tiveste que fazer para esta conferência, estás aqui há 1 hora e 1/4 a falar sem parar. Portanto, não me admira que estejas cansado. Mas se não estiveres muito, muito cansado, eu propunha não fazermos a discussão do tema, que isso é para o dia 28, mas alguém que tenha um comentário ou uma pequena pergunta ou uma pequena dúvida para esclarecer, tem essa possibilidade. Faz o favor de Gostaria recorrer. muito, estou disposto para escutar. Obrigado. Fazem favor de recorrer ao método da mão levantada. Eu vou recordar, vão a reações cá em baixo e depois selecionam levantar a mão, como eu agora estou a fazer aí para exemplificar, e quando acabam está lá uma coisinha em baixo que diz abaixar a mão e a gente abaixa a mão. Portanto, se há alguém que queira levantar a mão, tem essa faculdade neste momento. Bom, se ninguém levanta a mão, levanto eu. Eu acredito que meu português é tão malo que Tão bom, tão bom. Olha, eu estive ninguém atento, entendeu nada. eu estive atento a pormenores de gramática que tu dominas, que não é fácil. Eu tenho uma pequena questão, mas é en passant. Eu sou um fã da vida no universo, da vida noutros planetas. Acredito que existe e acredito que levanta, como é que é dizer, uma categoria de problemas que transcendem todos os quadros mentais possíveis que nós hoje, que nós hoje dispomos. Mas há uma coisa que também preocupou o Teilhard, que é a universalidade do Cristo, como é que se coaduna com a localidade do Cristo histórico. Há aparentemente como é dizer, uma distorção, uma, uma dissintonia. Há um Cristo histórico que nasceu na Terra, que é um planeta ínfimo dentro do universo, e há um Cristo universal que está em todo o universo e que estará com as vidas que porventura estejam a existir, venham a existir ou já existiram no universo. Essa é uma breve questão, não é para tu fazeres uma conferência sobre isto, é só dar-me dar uma ideia breve do que é que pensas disto. Sobre a posibilidad de la vida en otros planetas, por ejemplo, o sobre cómo é arredensado, cómo podría ser arredensado de Cristo en otros lugares, ¿no? Exato. Para mí, voy a hablar en español de bagacinho. Sim. Para mí es una pregunta fascinante y lo es doblemente porque no sé contestarla. Tuve ocasión de conocer a Joan Oró, que es un químico y astrobiólogo de Lérida, español, que trabajó mucho tiempo para la NASA. Era el astrobiólogo o exobiólogo de la NASA. A él le llegaban las muestras lunares y las distintas muestras que llegaban, bueno, de las expediciones espaciales para intentar dilucidar si había señales de vida de alguna manera allí, ¿no? Con lo cual, él, mejor que nadie, ha estado siempre inquieto por esta cuestión. Y cuando le preguntaban, siempre decía, ¿usted cree que hay vida en otros planetas? Y él decía, algunos días, cuando me levanto, en el desayuno,
estoy convencido de que tiene que haber vida en otros planetas. ¿Por qué va a ser el nuestro una excepción? Tiene que haber otros planetas que tengan una proximidad similar con una estrella central y que permitan la aparición de la vida. Y otros días en donde me siento abatido, posiblemente depende, decía él, de mi estado de ánimo, y digo, no creo que haya vida en ningún otro sitio y probablemente hasta la que hay en este planeta a veces me resulta un poco estúpida la vida que hay aquí. Eso lo decía cuando, bueno, cuando se encontraba con alguien especialmente cerril, ¿verdad? O cerrado de mente o algo así. Entonces, si él, que era un experto en estas cuestiones, no sabía realmente qué respuesta dar, ¿no? A mí me encantaría pensar que hay, y parece razonable, ¿verdad? Que la inmensidad del É universo, fascinante. sí, es muy bonito, pero no sé la respuesta. Não, Ojalá. claro. Obrigado, Juan. Belarmino, tem a mão levantada. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Foi de facto uma intervenção fascinante que o Juan nos proporcionou. Eu tomei no princípio algumas notas, eu devia segui-las, mas essencialmente o que me parece é que este grupo devia continuar num debate na senda do Teilhard, mas agora para debater o Laudato Si. Portanto, digamos, a partir de metade da exposição do Juan, devíamos adquirido este curso do Teilhard, o grupo devia continuar corajosamente através do Laudato Si. É Porque uma boa sugestão. É uma boa aí sugestão. pareceu umas coisas mais interessantes para este grupo. Mesmo a questão como o Juan colocou do Teilhard não ter ido suficientemente longe, porque viveu antes, não é? Em certos aspectos, desde o darwinismo, aspectos da ciência, a própria ecologia que nasce depois dele. Tudo isso são adquiridos que o Laudato Si cristaliza depois de muito estudo que o Vaticano fez. Esta encíclica do Papa é uma reflexão cuidada e, olhe, para ser um pouco anárquico, até vou começar pelo último comentário que eu ouvi aqui, que era se haveria ou não, se haverá ou não vida na Terra, ou se a Terra é o único planeta com vida. E a questão conexa, que era como seria a ressurreição e a presença de Deus noutro local com vida do universo. Bom, as últimas notícias do telescópio James Webb parecem indicar que o nosso universo é, no mínimo, 250 vezes maior do que se julgava. Complicado E isto. já era enorme, e já era enorme. Complica-se. Complica-se. E é muito engraçado que os cientistas, na questão sobre se haverá ou não vida noutro sítio, têm um argumento terrível, que é o universo é tão grande, nós nem sequer conseguimos, digamos, perceber o tamanho do universo, que não há razão nenhuma para que não seja neste cantinho perdido do universo, neste cantinho, que há condições muito particulares onde há vida. Ou seja, os cientistas usam a imensidão e o nosso desconhecimento do universo justamente para dizer que o universo é tão diverso, tão grande, tem propriedades tão diferentes, que esta coisa da vida, que é uma propriedade particular, pode ser uma coisa extraordinariamente local e única. Quer dizer, não, dificilmente reprodutível noutro local. Isto não põe em causa Deus ou a questão de Deus. Esse Deus não depende só, digamos, da vida, da existência desta forma de vida. Mas eu gostava de dar esta nota. No princípio da exposição do Juan... Belarmino, eu vou lembrar-lhe que ainda temos mais uma pessoa que quer está bem. falar. Então Seja depois, breve, por favor. consoante os comentários, depois eu poderei eventualmente fazer outros comentários. Muito obrigado. Não, mas olha, fica para o dia 28.
os seus apontamentos não os deito fora até ao Não, dia não 28. deito. Mas no dia 28 já será, como dizem os orientais, já será outra forma. E os orientais têm esta coisa maravilhosa, que é quando nós não conseguimos, à primeira, ou à segunda, ou à terceira tentativa, fazer algo, eles dizem esquece, vamos tentar de outra maneira e passam por outra coisa mais à Não, no frente. dia Mais 28 tarde vai hão de haver. voltar, No mais dia tarde hão 28 de voltar. vamos ter de certeza a E não nos possibilidade de. esqueçamos que o cristianismo é uma religião oriental, não é? Exatamente. Ora bem, Francisco Ferreira, diz, vais Ah, fechar tu com chave de ouro. ah, Juan, muito obrigado pela tua excelente apresentação. E eu respondendo não diretamente, nem pondo nenhuma questão diretamente a ti, Juan, eu queria dizer ao Belarmino que dentro dos meus parâmetros e dentro das páginas que me foram dadas a refletir neste livro, no segundo módulo, portanto, deste curso, estou a pensar seriamente a refletir também sobre a Laudato Si. Penso que a Laudato Si atravessa todo este livro de uma forma muito intensa e gostaria, modestamente, de dar um testemunho que um grupo de leitura do Rodízio, não sei se outros, o António melhor do que eu poderá dizer, que nós tomávamos a nossa última meia hora dos nossos encontros para meditarmos e refletirmos exatamente sobre a Laudato Si. Ou seja, a Laudato Si talvez seja, dentro da minha modesta opinião, o documento mais estéril que o Papa Francisco e, sobretudo, os últimos Papas, portanto, puderam emprestar a esta cristologia do Teilhard de Chardin. Certo. Obrigado, Francisco. Mais alguém que queira intervir? Ainda temos uns 5 ou 6 minutos. Não quer dizer que não possamos ir além desse tempo, se for preciso. Antonio, sobre a cuestión que hacías anteriormente de un Cristo que se revela en otros universos, Sim, siempre he pensado lo respetuoso que es Dios con nuestras culturas, que sabe, bueno, pues revelarse en cada cultura de una forma diferente, ¿no? Encarnándose en los parámetros culturales del momento. Hay ahora una gran reflexión dentro de Laudato Si sobre cómo se ha revelado Dios a otros pueblos no mediterráneos, sino, sim, por ejemplo, los pueblos amazónicos. sim. Existía entre los misioneros clásicos la idea de que lo que practicaban eran cultos demoníacos, ¿no? O que era paganismo. Hoy la visión ha cambiado radicalmente. Se piensa que el Espíritu Santo está también presente en esos pueblos y que se ha revelado a ellos de la forma en que mejor podía encarnarse, que es en sus propios parámetros culturales. Esto me hace pensar tu pregunta porque de alguna manera es como si Dios se hubiera revelado ya en otros universos, Uhum, teniendo en cuenta que cada grupo cultural es un universo en sí mismo. Es uhum. decir, que si enfocamos el problema así, probablemente no nos sea muy difícil entender que en Sim, otros lugares distantes del universo pueda ocurrir algo parecido. sim, verdade. É verdade. Não nos esqueçamos o que diz Ilia Délio quanto à transversalidade de Cristo em todo o universo, não é só no planeta Terra. Ela, baseando-se nas várias teologias, Panikkar, Morton, Griffith, etc., ela retira a visão de um Cristo que se replica, digamos assim, em todas as culturas e vá lá, e universos, não é? Porque é universal. Porque se acreditamos na intuição do Teilhard de Chardin, Cristo é universal. Portanto, tem que ver com o próprio universo, com a criação. Cristo encarna na criação que é o universo. Mais alguém? Ou vamos
vamos terminar a nossa. O Belarmino levantou fugazmente a mão. Pois, Sim, sim, porque eu queria, obviamente, que outras pessoas falassem. Eh, Na minha opinião, o debate sobre a ecologia e, sobretudo, sobre esse documento extraordinário que é o Laudato Si, deve ter uma fortíssima leitura política e, portanto, porque senão andamos às voltas, não é? E, portanto, é um documento político, a propósito, por exemplo, da ecologia, mas é um documento que o grupo deve ler politicamente e assumir as ilações que decorrem eh, da leitura desse texto, não é? E da contextualização do cuidado com que ele, aliás, foi preparado. Portanto, não é um texto anódino, é uma posição política até da própria Igreja, através do Papa, e os cristãos devem posicionar-se perante isso e fazer escolhas. Não é continuar com Rodriguinhos à volta e não sei. claro. Isso é Belarmino, muito a ideia é muito importante. boa, não é talvez enquadrável num curso aberto de Teilhard de Chardin, porque transcende o âmbito do estudo de Teilhard de Chardin, mas talvez vamos pensar em propor ao grupo todo um, um encontro paralelo, periódico, para irmos lendo e discutindo até a Laudato Si. Vamos ver Seria, quem é que tem coragem. vamos ver, vamos lançar o desafio. Vamos ver. Vamos, vamos lançar o desafio. Obrigado. Olhem, mais uma vez, muito obrigado. Recordo, portanto, a participação do nosso amigo Teilhard Chardin, disparate. Gerard, era bom que ele viesse cá. O Gerard Donadieu no dia 28, às 8 da noite. Eu mandarei, evidentemente, a marcação do Zoom, mas é para não esquecerem e não ocuparem as vossas agendas para esse dia, porque eu acho que valerá a pena estarmos juntos nesse dia. Então, mais uma vez, obrigado, Juan. Obrigado Muito obrigado a todos. aos Boa noite. Muito interventores obrigada. Obrigada, obrigada. e uma boa noite. Boa Boa noite a Muito todos. noite. obrigada. Deus.